Nessa aula será abordada, então, a histologia do sistema urinário. Compondo o sistema urinário, nós temos, então, um par de rins, né, o direito e o esquerdo, um par de ureteres, tá? Então, esse ureter, ele sai da região do hilo, né, especificamente do rim. Então, nós temos um ureter para o rim direito e um ureter para o rim esquerdo. Esse ureter, ele conduz, então, a urina que foi produzida pelo rim direito e pelo rim esquerdo até a bexiga urinária. Então, a bexiga urinária também compõe, junto com os ureteres e os rins, o sistema renal. A bexiga urinária, ela tem a função de armazenamento da urina produzida até o momento da micção. E a uretra conduz, então, a urina que foi produzida e armazenada posteriormente, né, na região da bexiga para fora do organismo do indivíduo, tá? Então, entre as funções aqui que nós colocamos, né, especialmente em relação aos rins, nós precisamos entender que os rins têm funções na homeostase do organismo, tá? Em relação à regulação do equilíbrio iônico, né, desse organismo, água e íons. Ou seja, gente, os rins, eles têm a função do balanço hidroeletrolítico. Hidro de água e eletrolítico dos íons. Então, aqueles íons que estão em excesso, sódio, potássio, cloreto, magnésio, né? Todos esses íons, entre outros, eles são eliminados quando em excesso pela urina, tá? Então, o balanço iônico e a proporção de água em relação a esses íons que nós temos no organismo, né? No organismo de qualquer animal, tá? Então, os rins têm essa função especial do balanço hidroeletrolítico e também a formação da urina para a excreção de produtos do metabolismo celular. Então, durante as reações químicas, muitos resíduos metabólicos são produzidos, esses resíduos não são utilizados, né, pelo organismo, então são eliminados pela urina, tá? Aqui nós precisamos também enfatizar, né, que alguns medicamentos, alguns fármacos, drogas, também são eliminados pela urina. Além disso, os rins têm a função de produção e secreção de alguns hormônios importantes, tá? Então, nós temos aqui como exemplo a eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio que é produzido pelos rins durante o processo em que os rins recebem baixa oxigenação, tá? Então, né, em um animal ou mesmo em humanos, quando a circulação sanguínea aqui nos rins está com baixa oxigenação, há um estímulo para a produção da eritropoetina, que é um hormônio que vai ser liberado na corrente sanguínea, atua lá na medula óssea e estimula a produção e maturação das células vermelhas do sangue, essas células que auxiliam, né, no transporte de oxigênio, tá? Outra função dos rins, então, é a produção de enzimas específicas, como, por exemplo, a renina. A renina é uma enzima importante, tá? Que está envolvida no balanço da pressão arterial, tá? Tanto em humanos, né, quanto em animais, tá? Então, nós temos aqui funções, né, específicas aqui dos rins, das células que compõem os rins. Entendam também que os rins têm a função de produção, né, da vitamina D, ativação dessa vitamina D para que ela tenha uma ação hormonal. Então, a vitamina D, ela é produzida na pele, posteriormente ela tem uma adição de uma hidroxila, um grupo OH no fígado, e posteriormente uma segunda adição de uma hidroxila acontecendo aqui no sistema renal, tá? Então, a vitamina D, ela tem uma ação hormonal depois que ela recebe essas duas hidroxilas, dois grupos OH. Então, os rins, né, têm a função de adição dessa segunda hidroxila para ativação da vitamina D com função hormonal. Percebam que eu deixei aqui para vocês que os rins recebem aproximadamente 25% do débito cardíaco. Gente, então nós precisamos entender que os rins são altamente vascularizados, tá? Então, receber 25% do débito cardíaco é um volume extenso, né? Um volume grande. E nós, então, entendemos o porquê desse volume de irrigação sanguínea quando nós observamos, né, as funções desempenhadas pelos rins. Quando nós realizamos uma secção
e observamos, então, o rim longitudinalmente, aqui eu tenho, então, uma secção longitudinal e estou observando duas regiões, né, bem distintas do rim, tá? Essa é uma secção histológica com coloração em HE. Percebam que eu tenho uma região mais densa, mais intensamente corada, que nós chamamos de córtex renal. O córtex, gente, é essa porção aqui onde eu estou passando o pointer, tá? Então, essa região que está mais acidófila, né, que tem uma coloração mais rosa, nessa região nós chamamos, então, de córtex renal. Essa porção em que eu estou delimitando neste momento, em que a coloração é mais clara, nós chamamos, então, de medula renal. E essa medula renal, ela se abre para uma região que nós chamamos de papila, tá? Então, no desenho esquemático aqui, eu consigo observar o córtex, onde eu estou projetando aqui, né, colocando o pointer, e a região da medula, tá? A partir daí, a medula se abre para os cálices menores, cálices maiores e então uma região mais dilatada em forma de funil que nós chamamos de pelve renal. E essa pelve renal condiciona, né, todo o processo, toda a urina produzida aqui para o ureter, tá? Então, nesse momento, o que eu peço é que vocês entendam que o rim, ele tem um córtex e uma região da medula. Nós vamos ver que as estruturas básicas, né, funcionais básicas que compõem os rins, são os néfrons. Então, os néfrons, eu tenho desenho de 2 néfrons aqui, tá? Os néfrons, anotem aí, são as unidades funcionais básicas dos rins, tá? Então, é nesses néfrons que nós vamos ter o processo de filtração do plasma, a modificação desse filtrado e tudo aquilo que foi lançado aqui na pelve renal, nós chamamos agora de urina, tá? Então, percebam que nós vamos ter néfrons que estão localizados principalmente na região do córtex e néfrons que dividem, né, estão uma porção na região do córtex e a maioria dos seus segmentos na região medular, tá? Então, entendendo aqui, córtex e região medular. E que nós temos, então, como unidades funcionais que promovem a filtração e a modificação desse filtrado até a formação da urina, que nós chamamos, então, de néfrons. Observem, gente, que anatomicamente nós temos a organização estrutural, né, dos rins nas diferentes espécies animais, de maneira a um rim ser unilobar. Então, eu tenho, por exemplo, aqui cavalo, rato, cão, né, eu consigo ver um lobo só, então o córtex e a região medular. Porém, em outros animais, como suínos, grandes ruminantes e no homem, o rim, ele é fragmentado em lóbulos, tá? Então, nós dizemos, né, que esse rim, ele é multilobar, tá? Então, eu consigo ver aqui um lobo, um segundo, um terceiro, né? E cada um dos lobos apresenta um córtex e uma estrutura, né, uma região medular, tá? O que eu quero que vocês entendam é que essa estrutura de filtração básica e de produção da urina, o néfron, ela vai estar presente tanto nos rins multilobares quanto nos rins unilobar. O que difere aqui é somente a organização estrutural disso, tá? Um único lobo ou diversos lobos. Aqui, então, nesse desenho esquemático dos rins, nós conseguimos ver o córtex, a medula e a disposição desses 2 néfrons, né? Percebam, gente, que o número de néfrons por rim, ele vai variar, né, dentro das espécies. Então, isso aqui é uma estimativa de quantos néfrons existem por rim, né, em cada uma das espécies. Então, bovinos, cerca de 4 milhões de néfrons em cada rim, suínos, 1,25, cão, 500 mil, humanos, 1 milhão de néfrons e gato, 250 mil néfrons em cada rim. Então, aqui nós temos um desenho esquematizado das estruturas das partes que compõem um néfron. Então, o néfron, ele tem o seu primeiro segmento, né, a sua primeira estrutura, chamada de corpúsculo renal. Então, o corpúsculo renal é o local onde ocorre o processo de filtração do plasma, tá? Então, nós temos uma arteríola aferente
que traz o sangue que vai sofrer o processo de filtração, tá? Essa arteríola aferente, ela se ramifica formando capilares. Esses capilares nós chamamos de capilares glomerulares, ou então, em conjunto, chamado de glomérulo. Então, anotem que é exatamente nessa região dos capilares glomerulares que ocorre o processo de filtração. Esses capilares glomerulares, eles se fusionam novamente e dão origem à arteríola eferente. Então, após sofrer o processo de filtração, o sangue restante, ele passa para a arteríola eferente, E essa arteríola eferente, ela vai dar origem ao que nós chamamos de capilares peritubulares. Então, percebam que essa arteríola, ela vai dando continuidade e segue lado a lado com os segmentos que formam o néfron, tá? Então, formando os capilares peritubulares. Novamente, a arteríola aferente traz o sangue a ser filtrado, se ramifica nos capilares glomerulares, onde ocorre o processo de filtração. Os capilares glomerulares se fusionam, dando origem à arteríola eferente. Essa arteríola eferente conduz o sangue para fora, dos capilares glomerulares, e a arteríola eferente vai dar origem aos capilares peritubulares, peri, ao lado dos túbulos, tá? Então, que estão aqui, lado a lado, aos túbulos que compõem o néfron. Percebam, gente, que essa associação de capilares peritubulares com os túbulos que compõem o néfron, isso permite uma troca, intensa entre os túbulos e os capilares. Então, nós vamos ver que isso acontece constantemente, tá? Então, além dessa primeira região que nós chamamos de corpúsculo renal, que forma então o néfron, nós temos os segmentos, os túbulos, que em sequência também formam o néfron. Então, os segmentos tubulares do néfron. Deixei aqui para vocês, olha só, glomérulo, a porção onde ocorre a filtração. Então, o glomérulo faz parte do corpúsculo renal, tá? Que é toda essa estrutura redonda. Nós temos, então, como segmentos, dos túbulos que compõem o néfron, o túbulo contorcido proximal, que está aqui, tá? Túbulo contorcido proximal. Nós temos a alça de Henle descendente, então, alça de Henle descendente, tá? A alça de Henle ascendente delgada, então, esse fragmento, alça de Henle ascendente delgada. Nós temos a alça de Henle ascendente espessa, tá? Então, aqui. Posteriormente, o túbulo contorcido distal. Então, até o túbulo contorcido distal, nós temos, compondo, então, o néfron, O corpúsculo renal, onde estão os glomérulos, local de filtração. Posteriormente, túbulo contorcido proximal, alça de Henle descendente, alça de Henle ascendente delgada e alça de Henle ascendente espessa. Posteriormente, túbulo contorcido distal. O túbulo contorcido distal, ele vai se conectar através do túbulo conector, esse pequeno fragmento, ao ducto coletor, tá? Então, esse ducto coletor, ele não faz parte do néfron, mas ele coleta, o filtrado produzido por vários néfrons. Quando eu volto aqui, observem, gente, que eu tenho o corpúsculo renal e os fragmentos túbulo contorcido proximal, alça de Henle descendente, alça de Henle ascendente, túbulo contorcido distal e o ducto coletor, tá? Então, percebam que alguns néfrons estão localizados especialmente no córtex, enquanto outros néfrons estão localizados em sua maioria, a sua extensão está na medula. Então, anotem que nós temos dois tipos de néfrons. Os néfrons corticais, em que apenas a porção distal, aqui considerando essa porção distal da alça de Henle, alcança a medula. E o néfron que nós chamamos de justa medular. Esse néfron justa medular, ele vai ter o corpúsculo renal, o túbulo contorcido
proximal e túbulo contorcido distal no córtex, e toda a extensão da alça de Henle vai estar na medula, né? E alcança a medula profunda, tá? Então, por isso, região, né? O néfron da região cortical, então, o néfron cortical, e o néfron justamedular, porque a alça de Henle, ela desce até a região mais profunda da medula. Então, a diferença, né, na organização aqui, tá? Então, entendam, né, primeiro a estrutura do néfron e como esse néfron está localizado, disposto em relação ao córtex e à medula, tá? Então, aqui, gente, nós temos um desenho esquemático. Eu peguei um pedaço do rim, córtex, medula, e estou observando um néfron justamedular e um néfron cortical. Percebam que ambos têm corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, túbulo coletor e ducto coletor. Aqui no néfron cortical, corpúsculo renal, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, ducto coletor, túbulo coletor, né, perdão, e ducto coletor, tá? Então, quando eu faço uma secção transversa do rim, quando eu observo a região do córtex, que está delimitada aqui, eu vou conseguir observar essas estruturas aqui, tá? Então, o que eu consigo identificar no córtex do rim? Corpúsculo renal. Então, isso daqui, né, o que eu estou apontando, essa estrutura aqui, esta aqui, mais uma, tá? São os corpúsculos renais. Então, eu vou retornar aqui no desenho esquemático, gente. O corpúsculo renal é toda essa estrutura. Então, o que eu estou vendo lá? Os glomérulos, e percebam que esses glomérulos, eles ficam envoltos por uma cápsula, tá? Então, a gente chama de cápsula de Bowman, e esse espaço entre a cápsula e os glomérulos, eu chamo de espaço de Bowman, tá? Vou voltar lá na secção histológica. Glomérulo, aqui no centro, tá? Então, os vasos ramificados, né? Os capilares ramificados estão aqui, são os glomérulos, onde ocorre, então, o processo de filtração. Esse espaço em branco é o espaço de Bowman. E esse tecido, né, esse epitélio de revestimento aqui, bem delgado, que eu estou apontando, tá? Revestindo esse espaço externamente, é a cápsula de Bowman. Então, a cápsula de Bowman nada mais é do que um epitélio pavimentoso simples, tá? Então, eu tenho esse espaço e a região aqui dos glomérulos, né? Onde ocorre a filtração. Então, retornando, fazendo um paralelo, eu vou ter a filtração acontecendo, o que foi filtrado vai para o espaço de Bowman, tá? E gradualmente vai passando para o túbulo contorcido proximal. Quando nós observamos aqui essa secção histológica, gente, imaginem que esses túbulos, eles estão dispostos, né, desordenados aqui na região do córtex. Então, quando eu faço uma secção histológica, eu vou pegar alguns desses túbulos longitudinalmente, outros túbulos estão cortados transversalmente. Então, eu estou vendo aqui os corpúsculos renais e vários segmentos tubulares, né, sendo seccionados, né, tanto transversal quanto longitudinal. Então, eu consigo ver o seguinte, raios medulares. Quando eu observo nessa secção, nesse desenho, né, esquemático, os raios medulares nada mais são do que essa disposição das alças de Henle e do ducto coletor. Aqui, ó, tá? Alças de Henle misturado com os ductos coletores. Aqui eu tenho os fragmentos de túbulos contorcido proximal e túbulo contorcido distal e os glomérulos. Então, fragmentos de túbulos contorcido distal, túbulo contorcido proximal e os glomérulos, né, o corpúsculo renal com os glomérulos no seu centro. Então, tentem fazer, né, esse paralelo. Uma observação que eu faço. Quando nós estamos no córtex dos rins, é quando nós observamos o corpúsculo renal.
vocês não vão observar corpúsculo renal na região da medula dos rins, tá? Então, uma característica histológica, né, para ter certeza que eu estou na região do córtex, é observar o corpúsculo renal, tá? Então, entendam que essa estrutura está apenas no córtex, tanto para os néfrons corticais, quanto para os néfrons justamedulares. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um néfron cortical, que a maior parte dos seus segmentos tubulares está no córtex, somente o finalzinho da alça de Henle chega aqui no início da medula, né? E o néfron justamedular, ele tem os seus fragmentos, né? Os seus segmentos do túbulo contorcido proximal e distal, na região do córtex, e a alça de Henle, ela chega, né, na sua região mais profunda aqui da medula. Então, nós conseguimos perceber, né, o raio medular, tá, onde os segmentos tubulares estão dispostos longitudinalmente lado a lado. Quem são esses segmentos? Principalmente alça de Henle e ducto coletor. E nessa região que nós chamamos de labirinto cortical. Por que labirinto, gente? Essa região aqui, ó, tá? Então, imaginem que eu fiz a secção histológica e pegou essa porção aqui. Eu tenho os corpúsculos renais e vários segmentos, né, do túbulo contorcido proximal e do túbulo contorcido distal em torno, né, dos corpúsculos renais. Aqui eu tenho uma outra secção histológica que nós conseguimos ver bem, tá? Essa região do labirinto cortical, onde nós observamos vários corpúsculos renais, né? Os fragmentos de túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal e os raios medulares, onde eu tenho, então, as alças de Henle, principalmente, e os ductos coletores, tá? Então, gente, nós conseguimos ver bem aqui nessa secção histológica a diferença córtex para região medular. Primeiro, o córtex tem, né, uma estrutura mais densa, com os túbulos mais próximos e como característica que eu falei para vocês, né, os corpúsculos renais dispostos na região somente do córtex, tá? Enquanto na região da medula nós vamos ter, então, os segmentos tubulares da alça de Henle e do ducto coletor. Além disso, gente, nós precisamos entender, né, que na região aqui, tanto do córtex quanto da medula, nós temos os vasos sanguíneos. Quais vasos sanguíneos? São os capilares peritubulares, que estão sempre lado a lado a esses túbulos, né, assim como fragmentos da arteríola aferente e arteríola eferente. Vejam, gente, nós temos, então, chegando pela arteríola aferente, o sangue, tá? E o sangue é formado do quê? Uma parte líquida, que nós chamamos de plasma, e os elementos figurados. Quem são os elementos figurados? Células, tá? Então, células vermelhas do sangue, os eritrócitos ou hemácias, né? E as células brancas do sangue, que são os leucócitos, as células do sistema imunológico, tá? Além das células, nós temos fragmentos celulares, que são as plaquetas, tá? Então, entendam, o sangue é formado pelo plasma e pelos elementos figurados. Vou subdividir os elementos figurados em células, eritrócitos e leucócitos, e elementos figurados que são as plaquetas. Plaquetas não são células, são fragmentos de células que se aglomeram, né, durante o processo de coagulação sanguínea, tá? Então, gente, quando nós estamos falando em filtração, o que é filtrado? O que vai para dentro dos fragmentos, né, dos segmentos dos túbulos renais? O plasma, tá? Então, o plasma, parte do plasma, quanto do plasma, gente? 20%. Então, do volume de plasma que chega aqui no corpúsculo renal, tá? 20% vai ser filtrado para dentro dos túbulos do néfron, tá? Então, a partir do momento que esse plasma passa para o túbulo contorcido proximal, eu chamo ele agora de filtrado, tá? Então, eu posso dizer que o filtrado é semelhante ao plasma, tá? Então, nós vamos ter lá no filtrado íons, tá? Sais, elementos que são pequenos e que conseguem passar
né, durante o processo de filtração. Nós não vamos ter, tá? Isso é importante que vocês entendam. Não passa, não é filtrado células sanguíneas, porque essas células são muito grandes, tá? E não são filtradas proteínas. As proteínas também são grandes. Eventualmente, proteínas com baixo KDA. O que significa isso? Uma estrutura molecular muito pequena. Eventualmente, algumas dessas proteínas podem conseguir passar pela membrana de filtração. Mas isso, gente, ocorre com uma frequência muito baixa. Então, o que vocês vão encontrar na literatura é que as proteínas não passam pela barreira de filtração, tá? Assim como as células sanguíneas também não passam. Então, somente a parte líquida e o que está dissolvido nesse líquido que consegue passar para os segmentos do néfron, né? Túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal, tá? Lembrem, gente, ocorreu a filtração, eu chamo agora de filtrado. Esse filtrado, ele vai passando pelo túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e vai sofrendo modificações. Então, eu não posso chamar o filtrado de urina, tá? Somente vou chamar de urina aquilo que já saiu do néfron e alcançou aqui os cálices e a pelve renal. Enquanto estiver dentro do néfron, vai sofrer modificações, portanto, é chamado de filtrado. Depois que alcança os cálices renais, a pelve renal, não sofre mais alteração. Por isso, agora eu posso chamar de urina, tá? Percebam que, além da setinha de filtração, nós temos dois outros processos. Quem são esses processos? Reabsorção. Então, a reabsorção é quando um elemento vai passar de dentro do túbulo para o capilar peritubular. Então, vai sofrer um transporte de dentro do túbulo para o capilar peritubular. Então, eu digo que esse elemento sofreu reabsorção. Ele iria ser eliminado, porém não foi, porque foi transportado de volta para a corrente sanguínea, né, para o capilar peritubular e vai ser distribuído pelo organismo, tá? Vou dar um exemplo. Aminoácidos. Então, os aminoácidos são filtrados livremente, porém eu não posso perder aminoácido na urina, tá? Aminoácido é energia. Então, esses aminoácidos são reabsorvidos para a corrente sanguínea. Outro processo, secreção. Percebam que a secreção ocorre no sentido inverso. Quando alguma substância passou pela membrana de filtração, não sofreu a filtração, seguiu para o capilar peritubular, mas posteriormente vai ser secretado para dentro do néfron e então é eliminado, né, na forma de urina. Então, a secreção é o processo inverso, passa do capilar peritubular para o lúmen, para a luz do túbulo renal, tá? Então, tudo que foi secretado vai ser eliminado na urina. Tudo que foi reabsorvido foi removido de dentro do néfron e então não vai ser eliminado na urina. Então, percebam que para a formação da urina, nós temos três processos principais. O primeiro, a filtração. O segundo, a reabsorção de alguns elementos. E o terceiro, a secreção de alguns elementos. Então, o que restou, né, vai ser excretado, tá, para dentro aqui dos cálices, alcança a pelve renal, o ureter e vai para a bexiga urinária até o momento, então, em que ocorre a micção, né? Então, depois que sai do néfron, nós podemos chamar de urina. Aqui novamente, então, né, a secção histológica mostrando o córtex e a região da medula. Gente, cerca de 90 a 95% do sangue vai circular, então, na região do córtex, tá? E o restante, de 5 a 10%, passa pela medula. Porém, entendam que lá em fisiologia, vocês vão entender mais isso, que a medula é responsável especialmente pelo processo de concentração de urina, tá? Então, quando a urina ela é produzida de maneira mais concentrada, são nos segmentos que alcançam a medula que isso acontece, tá? Então, eu coloquei aqui, né, para vocês que inicialmente o plasma é separado das células e de grandes proteínas, resultante em um ultrafiltrado glomerular.
Então, algumas literaturas chamam de filtrado, outras chamam de ultrafiltrado, tá? De sangue ou urina primária. O ideal é que a gente chame, então, de ultrafiltrado, tá? Urina somente quando alcança aqui a região dos cálices e da pelve renal, a qual ainda é modificada por reabsorção seletiva e secreção específica, né, de algumas células do rim. A urina final é transportada pelos ureteres até a bexiga, onde é armazenada até ser eliminada através da uretra, tá? Como eu comentei com vocês. Aqui novamente, né, o córtex e a região da medula. Estou observando aqui o córtex, região da medula. Então, o segmento, né, a secção histológica, os raios medulares aqui, né, os corpúsculos e os fragmentos de túbulo contorcido proximal e túbulo contorcido distal, tá? Na região da medula. Então, olha só, gente, todos os rins, né, tanto direito quanto esquerdo e das diferentes espécies animais, apresentam uma cápsula. Então, a cápsula, ela reveste externamente os rins. Então, imaginem que eu preciso manter, né, esses néfrons todos associados. Então, eu preciso de uma cápsula que garanta isso, tá? A cápsula consiste em duas camadas distintas, uma cápsula externa e uma cápsula interna, tá? Essas cápsulas são formadas, então, especialmente por tecido conjuntivo, tá? Então, nós temos aqui, né, tecido conjuntivo disposto, formando a porção externa e a porção interna. Aqui, gente, nós temos, né, na porção interna dessa cápsula, algumas células que nós chamamos de miofibroblastos, tá? Essas células têm uma capacidade, mesmo que ínfima, de contração, tá? Então, eu tenho, especialmente aqui, a porção externa, né, tecido conjuntivo, um tecido conjuntivo denso, tá? Disposto. E na cápsula interna também é tecido conjuntivo denso, né? Mas com a presença desses miofibroblastos, tá? Então, aqui eu tenho uma coloração e aqui eu tenho outra coloração mostrando a cápsula. Aqui eu não consigo diferenciar muito bem nessa coloração, né? A porção externa e interna. Entendam, então, né? Tecido conjuntivo com a presença desses miofibroblastos na cápsula, com essa capacidade ínfima, mas com capacidade de contração. Aqui eu consigo ver córtex, né? Os segmentos tubulares e os corpúsculos renais. Aqui, segmentos tubulares, né? Aqui eu não consigo ver nenhum corpúsculo renal, tá? Então, olha só, gente. A estrutura do corpúsculo renal. Aqui um desenho esquemático e o que vocês vão observar lá na secção histológica, né? Nas lâminas. Então, é o local onde ocorre a filtração da fração do plasma. Qual fração? 20%. Lembrem que eu falei de todo o volume de plasma que passa, 20% desse plasma vai ser filtrado para o interior, né, do espaço de Bowman e depois segue para o túbulo contorcido proximal, tá? O corpúsculo renal está na região do córtex. E quais são os componentes? A cápsula, como eu disse para vocês, cápsula de Bowman, que é um tecido epitelial pavimentoso simples. O espaço de Bowman, né? E aqui os capilares glomerulares, que são ramificações da arteríola aferente, tá? Onde ocorre a filtração. Quando eu olho a secção histológica, eu consigo observar arteríolas trazendo sangue. Então, aqui onde está vermelho, gente, é o sangue, tá? Células vermelhas, eritrócitos. Essas são as alças, né? Então, do capilar, tá? Então, o glomérulo, o espaço de Bowman, branco, aqui, tá? Para onde o filtrado vai ser lançado inicialmente. E aqui, gente, onde eu tô passando o pointer, né? O epitélio simples, pavimentoso. Vejam os núcleos bem pavimentosos, né? Formando a cápsula de Bowman, tá? E aqui eu consigo ver os segmentos, né? Que estão formando os segmentos do túbulo contorcido proximal que estão próximos do corpúsculo, tá? Então, vejam aqui, gente, a parede, né, de um segmento. Eu cortei esse segmento
transversal. Então, eu consigo ver a parede aqui, as células que formam a parede desse túbulo, tá? Então, essas estruturas aqui mais basófilas são os núcleos das células. E o citoplasma aqui bem acidófilo. Essa parte branca, né, é a luz do tubo, onde está passando o filtrado, tá? Aqui nós temos novamente um desenho esquemático, tá, do corpúsculo renal e da associação desse corpúsculo renal com a porção do túbulo contorcido distal. Vou voltar aqui, gente, para que vocês consigam observar que muitas vezes o túbulo contorcido distal ele tem contato com as artérias, né, as arteríolas aferente e eferente. Então, percebam aqui eu teria a arteríola aferente trazendo sangue e a arteríola eferente levando o sangue para fora do corpúsculo renal. Nesse segmento aqui apontado pelo 7 é o túbulo contorcido distal. Então, percebam que o túbulo contorcido distal, ele entra em contato com a parede da arteríola aferente e eferente, tá? Isso, gente, causa uma especialização, é como se o túbulo contorcido distal estivesse passando aqui, tá? Ele faz uma dobra e passa por aqui. Então, nós temos uma especialização das células do túbulo contorcido distal. Aqui, imaginem a arteríola aferente e eferente aqui, entrando em contato com a parede do fragmento, né, desse segmento do túbulo contorcido distal. Então, mostrando aqui para vocês nesse desenho esquemático, a arteríola aferente, a arteríola eferente e um pedacinho do túbulo contorcido distal. Quando esse túbulo entra em contato com essas arteríolas, aferente e eferente, as células da parede do túbulo contorcido distal que estão em contato com as arteríolas sofrem modificações. Quais são essas modificações? Morfologicamente, elas ficam mais longas, tá? Então, são células cilíndricas, longas, colunares, tá? E são células que detectam a variação, a concentração de sódio que vai passar aqui dentro do túbulo contorcido distal. Nós chamamos essas células que se especializam, né, porque estão em contato com a arteríola aferente e eferente, de células da mácula densa. Então, células da mácula densa são células da parede do túbulo contorcido distal que, quando em contato com as células da arteríola aferente e eferente, se especializam. Se especializam em quê? Em células que têm a capacidade sensorial de detectar a variação da concentração de cloreto de sódio, especialmente do sódio, no interior do túbulo contorcido distal. Professora, qual a importância disso? Essa variação, essa detecção da variação de sódio dentro do túbulo contorcido distal é um mecanismo importante para a manutenção da pressão arterial, tá? Então, vocês vão ver lá em fisiologia que essas células, elas sinalizam, né, as arteríolas aferente e eferente da proporção de sódio que está sendo eliminado pela urina e se deve continuar ou não a eliminação desse sódio, tá? Lembrem que a concentração de sódio no sangue vai determinar se a água vai ser retida ou vai ser eliminada, né, na forma de urina. E isso vai alterar a volemia, volume de sangue, portanto, afeta diretamente a pressão arterial, tá? Então, a mácula densa, né, são essas células especializadas da parede do túbulo contorcido distal que atuam como sensores da concentração de sódio, cloreto de sódio, que passa pelo túbulo contorcido distal, tá? Então, eu estou mostrando aqui para vocês que eu tenho a arteríola aferente e eferente saindo aqui e o túbulo contorcido distal em contato com essas arteríolas e eu consigo observar aqui as células da mácula densa, tá? Novamente, corpúsculo renal, glomérulos, espaço de Bowman, cápsula de Bowman, tá? Túbulo contorcido distal e aqui a mácula densa, né, que são essas células especializadas. Percebam, gente, que eu posso dizer que o corpúsculo renal, ele apresenta um polo vascular e um polo urinário. Se eu olhar aqui nesse desenho esquemático, o polo vascular vai ser
onde entram e saem, né, a arteríola aferente e a arteríola eferente, tá? Então, no caso aqui, arteríola aferente, arteríola eferente. Esse é o polo vascular do corpúsculo renal. O polo urinário é a região em que o corpúsculo renal ele desemboca no primeiro fragmento, no primeiro segmento, né, no primeiro túbulo, que é o túbulo contorcido proximal. Então, polo vascular, polo urinário, né? Então, nós conseguimos distinguir isso, tá? Então, o que é a mácula densa? Já defini com vocês. Qual a função da mácula densa? Também defini com vocês. E localização da mácula densa? Também foi definido, tá? Então, né, tentem identificar aqui polo vascular, polo urinário e os componentes do corpúsculo renal. Observem, gente, que nós temos, né, nessa barreira, nesse capilar de filtração, nos glomérulos, 3 barreiras de filtração. Então, o que está aqui dentro, né, no sangue, vai precisar passar por essas 3 barreiras para que alcance a região do espaço, né, de Bowman, e então seja conduzido até o túbulo contorcido proximal. Então, eu coloquei aqui, o filtrado passa por 3 barreiras de filtração, tá? Que formam, então, em conjunto, que eu chamo de membrana filtrante. Quem são essas 3 barreiras, essas 3 camadas? Aqui o sangue está passando e aqui é o espaço de Bowman. Aqui o sangue está passando, aqui é o espaço de Bowman. Então, vai passar nesse sentido, tá? O conteúdo filtrado passa nesse sentido. Vai passar primeiro pelo endotélio. O que é o endotélio? São as células que revestem o interior de qualquer vaso sanguíneo. Percebam que esse endotélio, ele apresenta vários poros. Então, é um endotélio fenestrado, tá? A segunda camada é a membrana basal, representada aqui em vermelho, tá? E, por fim, eu tenho os podócitos, que são células, aqui estão os podócitos, que são células que têm projeções de membrana como se fossem pés de polvos, tá? Que envolvem, então, essa estrutura do capilar. Então, tudo que foi filtrado precisa passar por essas 3 membranas, tá? O endotélio, a lâmina, né, ou a membrana basal, e, então, os podócitos, tá? O que vai ser filtrado, gente? Tudo aquilo que é pequeno e que é dissolvido no plasma, né? Então, aqueles 20% de plasma que são filtrados. As células são estruturas muito grandes e as proteínas, né, com grande peso molecular, não conseguem ser filtradas. Aqui, então, né, toda essa estrutura do glomérulo e nós conseguimos ver os fragmentos dos túbulos, né, nessa região em torno aqui do glomérulo, do corpúsculo renal, perdão. Então, aqui no meio, glomérulo, espaço de Bowman, cápsula de Bowman. Polo vascular, e aqui eu tenho polo urinário, né, que desemboca no túbulo contorcido proximal, tá? Então, observando, enfatizando o que eu consigo ver no córtex renal. No córtex renal, eu consigo observar o corpúsculo renal, consigo observar túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal. Professora, qual a diferença? Observem aqui, gente, eu tenho um fragmento de túbulo em uma secção transversa, tá? Um fragmento de túbulo em uma secção transversa. Túbulo contorcido proximal, como que eu reconheço ele? A parede do túbulo contorcido proximal é mais espessa. Portanto, a luz, essa parte branca onde está passando filtrado, é menor. Quando eu comparo com o túbulo contorcido distal, olha o tamanho da luz e vejam como as células do túbulo contorcido distal, que formam a parede do túbulo contorcido distal, elas são mais baixas, tá? Então, aqui no túbulo contorcido proximal, as células que compõem a parede são mais altas e apresentam várias vilosidades voltadas para o centro, para a luz desse fragmento tubular. Enquanto o túbulo contorcido proximal, as células que formam a sua parede são mais baixas e quase não apresentam
projeções de membrana, tá? Então, por isso que a luz do túbulo é maior. Então, eu consigo observar isso. Olha só, túbulo contorcido distal, né? Bem característico, tá? Túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido proximal, né? Então, eu consigo diferenciar tanto pela altura dessas células da parede, como pela luz do túbulo, né? Que é mais evidente no túbulo contorcido distal. Tá? O que eu encontro, né, no córtex dos rins? Vou conseguir encontrar a mácula densa, tá? Aqui tá mostrando a mácula densa, outra mácula densa, né, em contato aqui próximo do corpúsculo renal, túbulo contorcido distal, túbulo contorcido proximal, a cápsula de Bowman, que reveste, né, o corpúsculo, tá? E as arteríolas. Então, percebam aqui que eu tenho a arteríola trazendo sangue, né? Aqui uma secção longitudinal da arteríola e aqui uma secção transversa da arteríola. Então, aqui em uma secção histológica, eu estou mostrando, né, o polo vascular, onde a arteríola traz, né, o sangue e se ramifica nos capilares, né, glomerulares, e aqui o polo urinário, né, nessa região em que a cápsula de Bowman se abre e se comunica com o túbulo contorcido proximal. Gente, novamente aqui eu vou utilizar para mostrar para vocês túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal, tá? Túbulo contorcido distal, túbulo contorcido distal, túbulo contorcido proximal. Então, percebam que túbulo contorcido proximal apresenta as células que formam a parede, elas são mais longas, né? E apresentam várias projeções de membrana, microvilosidades, né, na sua borda apical. Então, faz com que a luz do túbulo seja menor. Túbulo contorcido proximal. Enquanto o túbulo contorcido distal, a gente vê que essas células que formam a parede do túbulo, elas são mais curtas, né, mais cúbicas, e assim a luz do túbulo, ela é mais aberta. Então, consigo ver aqui, né, uma luz mais evidente, tá? E nós não temos tantas microvilosidades nessa região apical dessas células, tá? Como aqui eu também consigo ver isso. Então, aqui mostrando, enfatizando, túbulo contorcido distal, túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido proximal, tá? Então, evidenciando essas diferenças. Percebam que nós conseguimos ver, né, a mácula densa aqui, portanto, significa que esse segmento é um túbulo contorcido distal. Estou mostrando para vocês, túbulo contorcido distal, túbulo contorcido proximal, 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 tá? Então, tentem evidenciar nessas diferenças. Novamente aqui, túbulo contorcido distal, proximal, 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 né? Distal aqui em um corte longitudinal, tá? Então, cápsula de Bowman, espaço de Bowman e glomérulo, né? Então, as projeções aqui dos capilares, tá? Então, deixei aqui descrito, né, o que é a mácula densa para vocês, embora eu já tenha dito especificamente anterior, tá? Então, observem, gente, que o túbulo contorcido proximal, ele é longo, localizado especialmente na região do córtex, né, dos rins, formado por um epitélio simples, cúbico, mas lembrem que essas células são um pouco mais altas, né, e elas apresentam, então, muitas microvilosidades na porção apical. As células são cúbicas, altas e acidófilas, então, olha só, túbulo contorcido proximal, onde tem o P, elas são mais rosas, né, mais acidófilas, tá? A eosina se deposita com facilidade nelas, tem muitas mitocôndrias nessas células. Microvilosidades no ápice, então eu consigo ver essas projeções aqui, né, que são os microvilos, por isso que a luz desse túbulo não é bem evidente, tá? Invaginações na base, significa que nessa região em que está em contato com os capilares, existem várias projeções de membrana, aumentam então a área de superfície, né, para ter mais troca com os capilares que estão aqui próximos, tá? Quando eu falo em túbulo contorcido distal, eles são mais curtos, também estão localizados no córtex renal, revestido por células
né, epiteliais do tipo cúbicas e simples, tá? As células são baixas e menos acidófilas, como eu estou mostrando aqui. Distal, 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 tá? A luz mais evidente, tá? Invaginações na base, então, como no túbulo contorcido proximal, favorecendo, né, gente, a troca com os capilares peritubulares. Professora, onde estão esses capilares? Aqui, ó. Entre os fragmentos dos túbulos, eu tenho os capilares. Então, aqui eu até consigo ver algumas células, né? Tá? Então, alguns cortes histológicos, a gente vê, né, células sanguíneas. Outros saem essas células sanguíneas e ficam pequenos espaços só, tá? E é no túbulo contorcido distal que forma a mácula densa, somente no fragmento que está em contato com as arteríolas aferente e eferente, tá? Quando nós vamos para a medula renal, então, mostrei para vocês, né, as estruturas do córtex, agora eu vou para a medula. O que eu vou observar na medula, gente? Especialmente os fragmentos de túbulos, né? Então, túbulo coletor e alça de Henle. Vou voltar aqui para que vocês consigam imaginar isso, tá? Consigam transportar. Ó, estou aqui na medula. Então, eu tenho as alças de Henle e tenho os ductos coletores, tá? Colocados, né, lado a lado, longitudinalmente. Então, eu fiz um corte longitudinal na medula e estou observando túbulo coletor, alça de Henle. Professora, qual a diferença? A alça de Henle, ela tem a parede mais delgada, olha só. Quando eu vou para o túbulo coletor, eu tenho células cúbicas altas, tá? Então, túbulo coletor, as células são cúbicas e altas, bem evidentes. Quando eu vou para a alça de Henle, essas células são cúbicas baixas a pavimentosas, tá? Então, nós temos essa diferença característica. Muito bem, gente. Então, passando, né, pela estrutura do rim, lembrem que existe uma cápsula, uma região cortical, uma região medular, né, a disposição dos néfrons corticais, dos néfrons justamedulares, tá? E os fragmentos, né, dos túbulos que eu fui passando com vocês, a estrutura, o que compõe especificamente o glomérulo, tá? O que é a mácula densa, então todas essas estruturas específicas. Vamos falar agora da estrutura do ureter, tá? Então, o ureter, ele conduz, né, a urina, agora eu posso chamar de urina, tá? Para a região, né, o órgão que é a bexiga, tá? Então, o ureter, ele apresenta uma mucosa, uma lâmina própria, né, que está associada com a submucosa, então, muitas vezes pode ser chamada de própria submucosa, tá? Nós temos uma camada muscular e uma adventícia ulcerosa. Então, eu estou mostrando aqui para vocês um epitélio de revestimento bem acidófilo, tá? Esse epitélio de revestimento, gente, tá aqui, ó, epitélio de transição. Por que é considerado um epitélio de transição? Gente, essas células, elas transitam no formato delas. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, quando a bexiga ou o ureter está passando conteúdo líquido, é distendido. Então, essas células vão ficando mais achatadas, mais pavimentosas. Quando não está passando líquido pelo meio do ureter, essas células, elas vão ficando mais globosas, porque elas não estão estiradas, tá? Então, o epitélio de transição nada mais é do que um epitélio estratificado, várias camadas de células, mas que, de acordo com o estado fisiológico desse órgão, dessa estrutura, esse epitélio pode estar mais estirado, então, caracteristicamente, ele vai ficar mais pavimentoso nas suas últimas células, né? As células voltadas para a luz. E quando esse tecido ele não está sendo estirado, essas células voltadas para a luz, elas ficam mais globosas, com um formato de cúpula, como eu já vou mostrar para vocês. Então, reconhecendo essas camadas, epitélio de transição, tecido conjuntivo que forma a lâmina própria, tá? Então, tecido conjuntivo frouxo. Coloquei aqui para vocês, tá? Glândulas mucosas em algumas espécies. Então, pode, né, quando se observa um ureter, por exemplo, aqui de equinos, nós vamos ver glândulas aqui. Nesse caso, nós não conseguimos observar, tá? Porque não é um ureter
de equino. Camada muscular, gente. Então, 3 subcamadas de músculo liso. Longitudinal, circular e oblíqua seria, tá? Então, seria oblíqua, circular e longitudinal. Onde eu estou observando? Olha só, gente. Logo depois da lâmina própria, eu observo essas camadas aqui, né, mais densas, mais acidófilas. É musculatura lisa, tá? Então, vários feixes de musculatura lisa dispostas, né, de maneira oblíqua, circular e longitudinal. E, por fim, uma serosa, tá? Ou uma adventícia, que é tecido conjuntivo. Tudo bem? Então, né, identificando aqui mucosa, tá? Muscular, sempre músculo liso, porque é involuntário, e adventícia ou serosa aqui na porção mais externa, né? Então, voltado aqui para a luz, onde passa a urina especificamente. Gente, eu dei um zoom no epitélio, tá? Então, observem que aqui é o epitélio de transição, como eu disse para vocês, de transição porque ele transita no formato dele de acordo com o estado fisiológico do órgão. E logo embaixo, eu tenho aqui a lâmina própria, tá? Que é tecido conjuntivo frouxo. Então, percebam que eu tenho essas células em várias camadas e elas alteram o seu formato de acordo com esse estado fisiológico. Então, observem aqui nessa secção histológica, gente, a mucosa, né, o epitélio, tá, de transição, a lâmina própria, né, aqui logo embaixo do epitélio de transição. Nós temos músculo liso, então aqui mais denso, olha, mais acidófilo, musculatura lisa, tá? E por fim aqui, tecido, né, conjuntivo, a setinha azul, deixei aqui para vocês, que é a adventícia. Então, a adventícia muscular, a mucosa, né, com o epitélio, mais o tecido conjuntivo frouxo que forma a lâmina própria, tá? Formando a estrutura do ureter. Quando nós falamos na estrutura da bexiga urinária, qual a função da bexiga urinária? É um órgão que armazena a urina, né? Tem uma mucosa, uma barreira osmótica entre a urina e o resto do órgão, tá? Formado por um epitélio de transição. Então, percebam, gente, o epitélio de transição, ele está tanto no ureter, quanto na bexiga e também na uretra, tá? Que sofre, né, a acomodação de acordo com a fisiologia, o estado fisiológico do órgão. 3 camadas de músculo liso, oblíqua, circular e longitudinal, uma serosa, né, ou uma adventícia. Então, olha só, gente, aqui eu tenho a parede, um pedaço da parede da bexiga. Epitélio de transição, voltado para a luz, lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo, musculatura lisa, vários feixes de musculatura lisa. Professora, como que eu vou saber se eu estou observando o ureter ou se eu estou observando a bexiga? Gente, percebam a diferença na proporção da musculatura lisa, tá? Para a bexiga urinária. Muito mais musculatura lisa na bexiga urinária. Outra coisa, a bexiga urinária ela é maior, então eu não vou conseguir ver, né, dentro de um campo, essas vilosidades, né, essas dobras na realidade que eu tenho no ureter. Então, o ureter é uma estrutura menor, eu consigo visualizar ele inteiro mais facilmente. E a bexiga urinária é uma estrutura grande, né? Então, eu não consigo visualizar a bexiga urinária inteira em um campo, mesmo no menor aumento, tá? Dei, então, um zoom, peguei aqui a parte do epitélio de transição e dei um zoom. Percebam que as células que estão em contato com a luz, elas têm esse formato mais arredondado. Então, a literatura traz como um formato de cúpula, tá? Quando a bexiga está distendida, essas células em formato de cúpula, elas são estiradas e elas ficam mais pavimentosas. Então, por isso do nome epitélio de transição. E logo embaixo, esse tecido conjuntivo, né, frouxo, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, colocando, né, de forma escrita, tudo isso que eu falei sobre o epitélio de transição, que reveste a bexiga urinária, o ureter,
A parte superior da uretra, né, é um epitélio estratificado, cuja camada mais superficial é formado por essas células globosas, ou também conhecidas como células em cúpula, tá? A forma dessas células muda de acordo com o grau de distensão da bexiga. Assim, as células podem ficar mais achatadas, ou seja, pavimentosas, quando a bexiga estiver cheia. Quando a bexiga está vazia, as células da camada superficial são grandes, arredondadas, em forma de cúpula, e podem apresentar um ou dois núcleos esféricos com nucléolo proeminente. Então, núcleo e nucléolo aqui, ó, núcleo e nucléolo, tá? Então, percebam aqui tá bem globoso, né? Sinal que a bexiga, ela não está distendida. Logo embaixo, a lâmina própria, tá? Então, um tecido conjuntivo frouxo. Então, gente, quando nós falamos, né, especialmente aqui no trato urinário, entender especialmente as estruturas do rim, que eu enfatizei com vocês, ureter e bexiga urinária.